do livro Lealdade e Deslealdade. A lição de hoje, o tema é Estágios da Deslealdade. Então a gente vai ver, a gente falou no capítulo passado, na aula passada, sobre por que é importante falar sobre lealdade e deslealdade, né? Por que é importante falar sobre esse tema. E hoje a gente vai tratar sobre os estágios. A gente vai ver que ninguém se torna desleal de um dia para o outro. Ninguém se torna desleal porque acordou chateado com o pé esquerdo aquele dia e resolveu trair alguém. Não, é um processo, é uma caminhada, e nessa caminhada alguns sinais, né, vão surgindo até que ele realmente termine por esse caminho de deslealdade, de traição, de infidelidade. Então a gente vai ver aqui um pouquinho sobre isso. Aprenda a detectar a deslealdade. Por que a gente tem que aprender a detectar a deslealdade? Primeiro, para ajudar você mesmo a observar o seu comportamento se você não está agindo de forma desleal. Segundo, para que você perceba as pessoas que estão ao seu redor que talvez estejam entrando por um caminho de deslealdade. Então, por isso a gente precisa aprender a detectar. Liga para mim, por favor, ali as luzes aqui na frente. Aí ele diz o seguinte, que segundo o que ele tem estudado da Bíblia, ele acredita que há 8 estágios importantes pelos quais uma pessoa passa quando ela está tornando-se desleal. E ele vai tratar desses 8 estágios aqui, tá? O primeiro estágio ele chama de espírito independente. Vamos repetir junto? Espírito independente. Vamos lá de novo? 1, 2, 3. Espírito independente. Eu já passei uma pregação dele aqui uma vez, uns 2 anos atrás, falava sobre isso, né? Espírito independente. O que é isso? O estágio da independência é tão sutil que a maioria das pessoas não reconhece pelo que ele verdadeiramente é, deslealdade. Ela quase se torna autônoma naquele contexto. As regras da organização não mais controlam essa pessoa. Ela ainda é parte da igreja, mas faz o que quer fazer, a despeito das instruções contrárias. Por exemplo, o pastor poderia dizer, nós todos jejuaremos na sexta-feira, mas a pessoa com espírito independente pensa assim, eu já havia decidido jejuar na quarta-feira, então é isso que eu vou fazer. Ele nunca entra no conjunto, no todo, ele sempre quer ter uma ideia diferente. Cuidado com os independentes. Pastor, cuidado com diáconos e líderes que têm espírito independente. Você poderá convocar várias reuniões, mas a pessoa com espírito independente decidirá ir apenas aquelas que ela considera importantes. Ela obedecerá apenas a certas instruções, aquelas que ela pensar serem as que realmente importam. Se você for desfavorecido bastante para ter coralistas que possuem espírito independente, pessoas que cantam no louvor, vamos dizer assim, você poderá experimentar algo assim. Você poderá convocar reuniões de orações, ensaios e campanhas, mas o coralista independente decidirá, acho que vou participar só dos ensaios. Da reunião de oração, ele não vem, e outras reuniões também não. Mais uma vez, essa pessoa fará exatamente o que ela pensa que deve fazer. Não há nada errado em ser independente. Todavia, se você é parte de uma denominação, um grupo, uma empresa, você não pode ser independente. Quando você começa a exibir um espírito de independência dentro de uma organização, saiba que você está se tornando uma pessoa desleal. Ele fala que eu tinha um espírito independente. Aí ele conta que há muitos anos atrás ele pertencia a um grupo e conforme o tempo passava eu comecei a ter dificuldades com a direção do grupo. Naquele tempo pensei que os meus superiores na matriz estavam fora da linha espiritual que eu tinha. Os diretores gerais da organização convocavam reuniões na matriz. Eles queriam que todo o grupo viesse à cidade para essas reuniões, mas eu nunca fui a quaisquer uma dessas reuniões. Tampouco encorajei qualquer pessoa, qualquer membro da minha igreja a comparecer. Eu sempre dizia a mim mesmo, essas reuniões não são importantes, o que eu estou fazendo na universidade é importante, estou ganhando aulas. Eu estava errado, mas eu estava muito errado. Eu tinha um espírito independente e nem sabia disso.
Os supervisores acreditavam que eu era um líder bem-sucedido em minha pequena filial, mas eles não podiam controlar-me dentro da organização. Naquele tempo, eu apenas atribuía o conflito à falta de visão dos meus superiores. O ponto em que estou enfatizando aqui é: se você pertence a uma organização, você não é independente dessa organização. Portanto, você não pode simplesmente fazer o que pensa que é certo. Você deve aderir às linhas de ação que estão vindo da direção. Se sente que quer ser independente, então você deve renunciar. O que acontece? Nós não podemos agir de forma independente. Jesus fala que Ele é o bom pastor e nós somos o quê? Suas ovelhas. Ovelhas não são dependentes. Ovelhas são dependentes. E é um dos bichos mais dependentes que tem na fauna aí, né, dos animais que a gente conhece, é a ovelha. Ou bicho dependente. Ele não, por exemplo, se você deixar uma ovelha 1 ano e meio, 2 anos, sem tosquiar ela, sem, né, cortar a lã dela, ela simplesmente vai se autodestruir, né? Ela vai ficar tão pesada que ela não consegue andar direito, vai ter lama todo lado no olho dela, na cara dela, não consegue enxergar direito, não consegue andar. Ela precisa totalmente de alguém que cuide dela e que tire as coisas, né, a sobrecarga, o peso, os bichos, parasitas, etc. Ela não consegue sobreviver sozinha. E nós precisamos aprender a ser dependentes, não independentes. A maior luta, eu acho, de Deus com o ser humano é exatamente isso. Ele tentar nos fazer entender que nós não podemos ser independentes, mas que temos que ser dependentes. E geralmente nós queremos ser independentes. E quanto mais independente a gente é, mais a gente quebra a cara, né? Na Bíblia vai falar sobre várias pessoas que agiam dessa forma, de maneira independente. Não seguiam, né, as ordens, não seguiam orientações nem conselhos, viviam por aquilo que a cabeça deles dizia que ele tinha que viver. E uma dessas pessoas é o Joabe. Quem conhece aqui sabe quem foi Joabe. Ele era um dos capitães de Davi, ele era primo de Davi, né? E Joabe era uma dessas pessoas que tinha um espírito independente, tá? Vamos ver aqui qual era o tipo de comportamento de Joabe. Ao longo do segundo livro de Samuel, Joabe é tido como alguém que fazia o que queria fazer. Ele era parte do exército de Davi, ele era parte da equipe ministerial do rei, ele era um dos cabeças lá, por assim dizer, e ele era um dos gerentes. Você poderia dizer que ele era o primeiro-ministro ou o braço direito de Davi. Joabe era muito poderoso, no entanto, ele tinha um espírito independente. Esse espírito independente manifestou-se muitas vezes. O primeiro exemplo da independência de Joabe foi o assassinato de Abner. Quem sabe quem foi Abner? Abner, ele foi um dos generais de Saul, né? Então o que acontece? Quando Saul morre, né, Abner, que era um dos generais de Saul, permanece vivo. E aí Davi faz um acordo de paz com Abner, para que Abner continue sendo, né, uma pessoa leal a Davi agora no seu reinado, já que Saul já tinha morrido, né? Vocês sabem como Saul morreu, né? Teve uma guerra lá, depois ele se joga em cima da espada, sabe essa história, né? Então o que acontece? Ele era comandante-chefe de outra seção do exército de Israel. Davi, como chefe do governo, decidiu fazer as pazes com Abner, depois de muitos anos de conflito. O rei até convocou celebrações desse acordo de paz ao comemorar com ele. Segundo Samuel 3, 20 e 21, diz o seguinte: e veio Abner a Davi em Hebron, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham, e foi-se ele em paz. Davi tenta fazer um acordo com Abner, tenta chegar num consenso, né? O que acontece? Quando Joabe ouviu falar que Davi tentou fazer um acordo com Abner, o que ele fez? Ele já começou a tramar alguma coisa contra Abner, porque ele não gostava de Abner. Então o que ele fez? Ele ficou irado, ficou furioso, e ele levou um grupo atrás, né, de Abner, no grupo que ele estava lá, chamou ele para uma conversa, e olha só o que vai acontecer. 2 Samuel 3, 26 e 27. E Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e o fizeram voltar. E Joabe chamou ele à parte, e quando Abner foi conversar com ele à parte,
né, enfiou uma espada na barriga do Abner e matou o Abner. Ou seja, Davi tinha acabado de fazer um tratado de paz com o cara, né? Davi queria entrar em paz com uma pessoa, ele era o rei, Davi era o rei, e estava dizendo assim, ó, eu não quero briga com essa pessoa, eu quero paz com ele. Mas o Joabe, que era, né, um dos comandantes ali de Davi, que era independente, ignora tudo que o rei está fazendo, ignora todo o trâmite ali que o rei fez, vai à parte conversar com o cara, manda mensageiros para trazer ele de volta, já tinha ido embora, né? Chama ele à parte no lugar e mata ele. Você lê depois na sua casa o texto de 2 Samuel 3, você vai ver toda essa história detalhadamente aí, quais são os pormenores dela. Mais uma vez você vê como que Joabe ele era independente. A gente vai ver várias ações dele, desse espírito independente que ele tinha. Quando o rei optou pela paz, seu braço direito decidiu fazer o contrário. Pessoas assim são perigosas. Joabe poderia ter atirado uma nação inteira em uma guerra por meio das suas ações independentes. Imagina agora, né? Davi acabou de fazer as pazes com Abner. Abner tinha sido durante anos comandante do exército de Israel e agora podia se instaurar uma guerra. Alguns que estavam do lado de Davi podiam, né, continuar com Davi, mas outros que gostavam de Abner podiam ter dito agora, Davi armou uma cilada para Abner para matar ele. Primeiro disse que estava fazendo paz, né, que estava fazendo um tratado de paz, que estava entrando, né, ficando legal, mas só para poder ele ficar confundido. Depois chamou ele de novo e matou ele. Porque se Joabe era, né, um subordinado a Davi, tudo que ele faz cai sobre as costas de quem? De Davi. Toda vez que um liderado toma uma atitude, né, independente se ela for boa ou se ela for ruim, ela vai respingar de alguma forma no líder. É ou não é? Então, poderiam sim várias pessoas do exército agora se revoltar, né, e criar uma situação de guerra agora, de guerra civil dentro do país por conta da atitude independente de Joabe. Há pessoas assim na igreja. O fundador ou pastor principal é geralmente o portador da visão. Todos os pastores assistentes e líderes da igreja devem seguir no fluxo de sua visão. Um pastor Joabe, independente, irá apenas trazer confusão e contenda dentro da igreja. Observe essas pessoas na igreja, porque elas estão somente a poucos estágios da rebelião escancarada. O reverendo Joabe novamente age de maneira independente. Aí ele vai para outro tópico. Absalão, quem sabe quem foi Absalão? Absalão se rebelou e tirou seu pai Davi do trono. Absalão, um dos filhos de Davi, fica revoltado, se levanta contra o pai e tira Davi do trono. Olha lá, ó. Absalão estava agora no poder e Davi estava diante da circunstância bizarra de ter de lutar contra o próprio filho. Em meio a essa circunstância extraordinária, Davi instruiu especificamente que seu exército não deveria matar seu filho Absalão. Ele queria poupar a vida do seu filho. E o rei, lá em 2 Samuel 18, e o rei ordenou a Joabe, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. Então agora, né, o filho de Davi se rebelou. Imagina aí um filho rebelde, né? Um jovem rebelde naquela fase bem complicada, se rebela, está lutando contra o pai, tira o pai do trono, o pai está fugido por aí com uma parte do exército. E agora Davi fala para Joabe: olha, eu não quero que mate meu filho, trate ele com mansidão, trate ele com brandura, né? Poupe a vida dele. Felizmente, porém, a batalha virou a favor do rei Davi e Absalão teve que fugir. Certo homem relatou que tinha visto Absalão pendurado pelos cabelos em uma árvore. Absalão tinha uns cabelos grandão assim, e tinha várias tranças no cabelo. E aí, de alguma forma, ele estava cavalgando o seu cavalo, diz lá a história, e quando ele passou debaixo de uma árvore, um dos galhos da árvore se prendeu no seu cabelo, ele ficou pendurado pelo cabelo na árvore. E ele estava lá pendurado, não conseguia sair. E alguém passou e viu que ele estava lá. E aí chega para Joabe e conta: olha, eu vi o Absalão, né, pendurado numa árvore lá, né? Aí o Joabe falou o que para ele? Joabe fica bravo e fala assim: por que você não matou ele, né? Por que você não feriu ele? Se você tivesse ferido ele, eu tinha te dado 10 moedas de prata e um cinto. E o homem disse: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata,
não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no meu filho, jovem Absalão. Ou seja, você vê, um homem que não era, né, dos capitães, dos generais, mas era um homem leal, um homem fiel. Ele falou assim, o rei falou que não era para colocar a mão no filho dele. E o Joabe, que era um dos caras que estava lá em cima, que era um dos braços direitos de Davi, não era leal. E aí o que ele faz? Essa pessoa desconhecida era parte do povo do rei Davi e obviamente era leal a ele. Mas aqui vem um homem com um espírito independente. E veja o que ele fez. Pessoas independentes só fazem o que eles querem fazer. 2 Samuel 18, 14b. E tomou Joabe 3 dardos e foi até Absalão e transpassou o coração dele. Então Joabe pegou 3 dardos. Imagina, né, uma lança, na ponta da lança tem, né, aqueles dardos de ferro, né, vamos dizer assim. Então imagina que ele pegou 3 dardos, né, não sei que era isso, de que forma que era, e ele cravou aqueles 3 dardos no coração de Absalão, pendurado na árvore. Você acha que Davi ficou feliz ou triste? Mas Joabe era esse cara, né, que ele só fazia aquilo que ele queria fazer. Pessoas independentes fazem o que querem fazer, a despeito das instruções que estão vindo de cima. Ironicamente, pessoas independentes não vão embora. Então repare isso. Pessoas independentes, elas estão desobedecendo, elas estão fazendo as coisas diferentes daquilo que está sendo orientado, mas ele não vai embora, ele vai querer continuar aí com você. Observe que Joabe nunca deixou realmente o acampamento de Davi. Essas pessoas não decidem sair. Elas permanecerão nas mediações, mas farão o que querem fazer. Esse é o espírito independente e é um grau de deslealdade. Sempre percebo pessoas independentes na congregação, pelo fato de serem independentes de mim e da minha visão. Não posso trabalhar com elas. Aí ele vai colocar um outro ponto aqui. Ele era espiritual, mas independente. Ele vai contar a história de uma pessoa dentro da igreja, que era uma pessoa espiritual, que ele via potencial, mas ele era uma pessoa de espírito independente. Ele chegou para esse jovem e falou que queria contar com esse jovem na liderança, queria dar algumas funções de liderança na igreja para ele. Esse jovem estava há muito tempo na igreja. E aí ele falou para ele: eu queria que você participasse da escola bíblica, né? E convidou esse jovem para vir para a escola bíblica. O jovem falou assim: eu já estou há anos aqui na igreja, já ouvi o senhor pregar inúmeras vezes, o que é que eu vou aprender de novo nessa escola bíblica? E por conta disso ele não veio para a escola bíblica. Passou mais algum tempo, né? Em outro momento pedi-lhe que se tornasse líder de um pequeno grupo, de uma célula na igreja. E ele me disse: pastor, eu já estou conduzindo uma célula em minha casa. Perguntei: quem são os membros dessa célula? Eles são membros de nossa igreja? Você considera que esse grupo seja um grupo da igreja? Ele disse: não. Ele respondeu: eles são meus convertidos. Esse irmão não poderia ser um líder de célula dentro da igreja, porque estava construindo o seu próprio grupo pessoal de célula. Ele não tinha intenção de abandonar a igreja. Estava dentro da igreja, mas independente de tudo que acontecia ao seu redor. Então, existem pessoas que são assim, independentes, né? O pastor de congregação Joabe ameaça assumir o controle. Então, continuando aí com a independência de Joabe, o exemplo seguinte da independência de Joabe foi quando ele lutou contra a cidade real de Rabá, em nome do rei Davi. Quando a vitória estava à vista, ele enviou uma mensagem de alerta: é melhor você vir e participar da guerra, do contrário receberei todo o crédito. Ele queria que Davi estivesse lá pessoalmente. O que ele estava dizendo era: não sou tolo de fazer todo o trabalho difícil só para você receber a glória. Como se desengana, macacos trabalham, babuínos comem. Em outras palavras, o macaco realiza todo o trabalho pesado enquanto o babuíno se beneficia da recompensa. 2 Samuel 12, 28 diz: para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome, de Joabe. Joabe passou a ameaçar Davi. Se o rei não se envolvesse como ele estava sugerindo, a cidade receberia o nome de Joabe, em vez do nome de Davi. É como se ele estivesse dizendo assim: se você não vier aqui para lutar junto comigo, eu vou vencer essa cidade, vou colocar o meu nome sobre ela e não o seu. Então, imagina, né? Imagina o pastor sai para uma viagem ou sai de férias e o pastor ajudante dele fala assim: se você não voltar amanhã, né, vou mudar o nome da igreja, a partir de agora a igreja vai chamar de outro nome.
né? Mais ou menos assim, né? Como você pode enviar essa mensagem? Venha rapidamente ou então mudarei o nome da igreja. Esse pastor pode tomar uma congregação e dar-lhe outro nome. Essa pessoa pode converter uma célula em uma igreja pessoal. Essa é a razão porque alguns pastores não acreditam em células ou em congregações, porque eles temem que terão pastores Joabes como líderes. O último exemplo do espírito independente de Joabe vem no final da vida do rei Davi. Deixou muito claro que ele queria que Salomão fosse o próximo rei. Então Davi já tinha determinado que Salomão seria o próximo rei, mas Joabe não concordava com isso. Havia outro filho de Davi chamado Adonias, que queria ser rei no lugar de Salomão. Para isso, ele precisava da ajuda de alguns sujeitos pérfidos. Mais uma vez, Joabe, que sabia do desejo de Davi, foi contrário a ele e ajudou Adonias. Então Adonias, 1 Reis 1, de 5 a 7. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E Adonias tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Então, o que acontece aqui? O último estágio, vai falar sobre isso lá na frente no estágio da rebelião escancarada, mas a última coisa mais assim complicada que Joabe fez foi que no final da vida, Davi já velho, a Bíblia fala que Davi já era tão velho e tão doente que ele tinha que ter uma jovem, né, uma jovem virgem que dormia com ele toda noite, porque ele não conseguia esquentar o seu próprio corpo. Então ela tinha que se deitar com ele para que ela pudesse esquentar o corpo dele, porque ele já era muito doente, muito velho. E nesse estado que ele estava, ele tinha decidido já que Salomão seria o rei no lugar dele. Mas ele não tinha como brigar, ele não tinha como lutar, não tinha como, né? E isso teria que ser feito através da honra que ele tinha das pessoas entenderem o desejo dele e cumprir. Ele não tinha como brigar por causa disso. E ele decidiu que Salomão seria o rei, mas Joabe não aceitou. O outro filho de Davi, que era Adonias, queria o trono, e aí se instaurou uma guerra agora entre Salomão e uma parte do exército, e entre Adonias e outra parte do exército, e Joabe, que o tempo todo era um dos braços direitos de Davi, fica do lado do filho que estava em rebelião, e não do lado de Salomão, que era a vontade do rei. Então a gente vê como que pessoas que têm espírito independente, elas vão caminhando, até, né, botar uma faca no teu pescoço. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e tentar trazer essas pessoas e mudar o comportamento delas para que elas não continuem agindo dessa maneira. Então o primeiro estágio é o espírito independente. Todo mundo gravou? Sim. Espírito independente, tá? Todo desleal, todo rebelde, né? Primeiro ele vai começar com o espírito independente, depois ele vai continuar com outros caminhos. O segundo estágio é a ofensa. Diga comigo, ofensa. O segundo estágio da deslealdade é a ofensa. Jesus disse: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mateus 24, 10. A partir desse versículo bíblico, você pode ver que as pessoas começam a trair e a odiar umas às outras quando são ofendidas. Tenho sempre sido cauteloso com pessoas machucadas, porque sei que elas podem voltar-se contra mim. O espírito da ofensa abre porta para o espírito da traição. Ou seja, toda pessoa que se ofende facilmente, aquela pessoa que fica magoadinha por qualquer coisa, ela já é uma pessoa que tem grande possibilidade de trair em algum momento. Porque pessoas que não conseguem lidar com suas próprias emoções e vivem se magoando à toa, possivelmente um dia elas vão se ofender com você a tal ponto que elas vão te abandonar. Ou vão fazer algo contrário a você. Então, está alguém ferido, ele coloca aqui, querido líder, olhe ao seu redor e observe aqueles que foram machucados por algum acontecimento ou outro. Se essas pessoas não tiverem realmente superado suas feridas, ouça a voz do Espírito hoje. Elas são separatistas em potencial e podem facilmente se tornar suas inimigas. Acredito que Absalão foi profundamente machucado por dois eventos importantes. O primeiro foi o estupro da sua irmã pelo meio-irmão Aminon. Então, Absalão, a gente viu ali atrás, agora há pouco, né, que Absalão se rebelou contra o próprio pai e quis tomar o reino do seu pai. E ele fala, por que isso aconteceu? Primeiro,
Aminon, que era um irmão, meio irmão de Absalão, ele era irmão só por parte de pai, mas não era por parte de mãe. Se apaixonou pela irmã Tamar, né? E ele trama um negócio lá para poder, né, ficar com a irmã dele. Ele ouve um amigo malvado, né? E fala assim: ah, você tem que fazer isso, isso e isso, né? Finge que você está doente, pede para sua irmã vir aqui fazer um guisado para você, né? E aí ela vai vir, depois você pega ela de surpresa e você abusa dela e tal, não sei o quê, e depois, né, o seu pai vai ser obrigado a dar ela de casamento para você, alguma coisa assim, né? Uma ideia maluca. E ele faz isso. Então ele vai, estupra a irmã dele e tal, e o irmão dela de sangue, por parte de pai e de mãe, que era Absalão, fica extremamente irado com isso. Ele fica magoado, esperando que o pai fizesse alguma coisa, mas o pai não tomou atitude. A Bíblia fala que Davi ficou muito chateado com a situação, mas ele não fez nada. Ele não tomou nenhuma atitude. Em Levítico vai dizer que a lei para aquele que fizesse isso, que fizesse esse caso de incesto dentro da família, né, tinha que ser morto. Lá em Levítico diz: qualquer pessoa que praticasse incesto, né, tinha que ser morto. Davi não fez nada, ele ficou na dele, só falou que estava chateado, mas não tomou nenhuma atitude. Absalão ficou irado durante 2 anos, guardando aquele rancor, guardando aquele ódio durante 2 anos. A Bíblia fala que ele não falou nada, nem de bom, nem de ruim. Durante 2 anos, ele não falou nada. E aí, o que ele faz? Ele, depois de 2 anos, marca um banquete, convida o seu irmão, e depois que o irmão dele chega lá, e ele embriaga o irmão, e quando esse irmão está bêbado, ele vai e mata o irmão dele. Né? Ele mata esse meu irmão por causa dessa situação. Então, ele está falando aqui que a penalidade pelo incesto naqueles dias era a morte, mas Davi falhou em executá-la. Nunca se esqueça disso. Feridas e ofensas conduzem pessoas à estrada da deslealdade. Então, por Absalão ter ficado magoado com o pai dele, porque o pai dele não tomou atitude, né? Então isso aí foi gerando nele o desejo de trair o próprio pai. Depois que Absalão matou Aminon, o texto vai dizer que ele sai fugido. Ele sai fugido da presença do rei, porque Davi ficou muito irado com isso, dele ter matado o irmão. E a partir daí ele fica anos fugido, né, sem poder chegar à presença do pai, né, sem ter mais nenhum contato com o pai. Ele fica anos fugido. Até que é o próprio Joabe que convence Davi a chamar esse filho de volta e perdoar ele. Mas esses anos todos que ele ficou afastado do pai, fugido por causa da situação, ele foi guardando rancor, né? E foi ali maquinando o que ele ia fazer para se levantar contra o pai dele. Então o terceiro estágio é o estágio da passividade. Diga comigo, passividade. Então primeiro, espírito independente. Segundo, ofensa. Terceiro, passividade. Terceiro estágio então da deslealdade é a passividade. Depois de serem ofendidos por uma coisa ou outra, as pessoas se tornam passivas. Quando alguém está no estágio da passividade, no processo da deslealdade, não se envolve em muita coisa. Ele senta e olha, despreocupado e não envolvido. Pastores, procurem as pessoas da congregação que são indiferentes e despreocupadas. Elas são potenciais desertoras do barco. Sabe aquela pessoa que fala assim: não quero participar de nada, não quero me envolver em nada, não quero ter cargo nenhum, não quero fazer nada não, né? Eu só quero observar, não, a partir de hoje eu não dou mais nenhuma opinião, né? Sabe esse tipo de pessoa? Esse já é o estágio da passividade. Por algum motivo ele se magoou com alguma coisa, com alguma pessoa, e agora ele acha que ele não tem que fazer mais nada, participar mais de nada, dar opinião em nada, e ele fica assim meio que passivo, né? Cuidado com os membros não envolvidos da sua congregação. Por exemplo, considere membros como sendo passivos se eles não se envolvem em reuniões de oração ou atividades em grupos pequenos, células. Se todos os empresários da igreja fossem chamados para uma reunião, o membro passivo provavelmente não iria, apesar de ser um empresário. Essas pessoas podem ter sido feridas no passado recente. Elas dizem coisas do tipo: não quero mais problema nesta igreja, já me machuquei demais, deixe-me ficar no meu canto. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulentamente, Jeremias 48:10. E maldito aquele que preserva a sua espada
do sangue, ou seja, aquele que não entra na guerra, porque ele tem uma espada, mas não entra na guerra, né? Veja, a partir do versículo citado, Deus espera que você se envolva quando você tem algo para contribuir. Esse versículo está realmente nos ensinando que é uma maldição ser não envolvido. É maldição você estar dentro da igreja e achar que não, eu não preciso fazer nada, eu não fui chamado a fazer nada, eu não quero me envolver com nada. Isso não é bênção. Pelo contrário, Jesus já disse, né? Aquele que comigo não ajunta, é Jesus que falou, né? Então, tem muita gente dentro da igreja que está assim. Ele está passivo, ele acha que não está causando problema nenhum, mas está. Porque esses passivos estão gerando outros passivos, né? Que vão olhando para eles e vão achando que devem ficar aí sem fazer nada. Então, cuidado com isso. A passividade é perigosa, porque você passa rapidamente para o estágio crítico da deslealdade. Então, quando você está passivo, você não faz nada, você começa a ter tempo de sobra. E quem tem tempo de sobra começa a observar demais, né, os erros dos outros. E aí você vai passar para o estágio crítico, ou seja, você vai passar a ser uma pessoa crítica, né? Você facilmente se torna uma pessoa crítica. Você deve ser não envolvido e ter tempo suficiente para examinar minuciosamente e menosprezar a sua igreja e os seus líderes. Você não sabe que uma pessoa não envolvida mais prontamente vê as falhas ao seu redor. Então alguém que está desocupado, não está fazendo nada, ele vai facilmente observar o erro dos outros. Porque ele não está fazendo nada, então ele está desocupado, ele não tem que se preocupar. Então ele fica observando quem está falhando, quem está errando, quem está cometendo, né, coisas complicadas. Como dizem, é o espectador que vê que o trabalhador está cavando uma trincheira torta. O cara está ali dentro da trincheira cavando, né? Ele não está, talvez, percebendo, né, que se ele está fazendo alguma coisa muito errada. Mas quem está de fora olhando, facilmente vê que o negócio está torto, sim ou não? Né? Enquanto que o pedreiro, está fazendo lá, está construindo uma parede, levantando uma parede, ele está em cima da parede ali, às vezes não é tão fácil para ele enxergar essa parede está torta. Mas se ele sair, né, e olhar de fora a parede, né, e olhar assim, ele vai ter uma facilidade de ver se está torta ou não, sim ou não? Quem está de fora sempre consegue ver os defeitos com uma facilidade. É ou não é? Então, quem fica de fora dentro da igreja, fica de fora das coisas, das atividades, das programações, da visão, dos eventos, é facinho dele ver as coisas erradas, porque ele não está envolvido com nada. Quem está envolvido, você está tão ocupado, tão preocupado com as coisas, que você não fica prestando atenção em certos detalhes. Então, pessoas passivas dentro da igreja são potenciais críticos de plantão. Tá? Todos os líderes devem aprender a procurar esse sinal importante de passividade entre os seus trabalhadores. O líder desinteressado é não envolvido por uma razão. O que causou ele ficar desse jeito? E uma pessoa passiva dentro da igreja é passiva por nada. Ela é passiva porque alguma coisa aconteceu e fez ela ficar desse jeito. Por que ele é tão quieto? 2 Samuel 13:22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem. Aminon havia estuprado e desgraçado a irmã de Absalão, Tamar. Absalão estava sem dúvida com raiva de seu irmão, mas não falou nada por 2 anos inteiros. Isso é passividade. Fazer nada, dizer nada. Não ignora as pessoas silenciosas e desvinculadas, que não têm nada a dizer ou a contribuir dentro da igreja. Observe que, de novo, essa pessoa indiferente, Absalão, rapidamente se degenerou, tornando-se um assassino e um renegado quando a oportunidade se apresentou. 2 Samuel 13:28. E Absalão deu ordem aos seus moços: quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, então o matareis. Então ele marcou um banquete. O cara não fala nada com o irmão, nem de bom nem de mal, durante 2 anos, e depois resolve marcar um banquete com o irmão dele. Então é uma coisa estranha aí. Não tem uma coisa estranha aí? Né? Então, tem pessoas da igreja que são assim, né? Você está feliz? Quando falo sobre estar calado, eu estou falando de alguém que normalmente era extrovertido, falante, participativo, mas agora está intencionalmente neutralizado, desvinculado, quieto, né? Antes ele participava, agora não participa mais. Antes ele era ativo, agora não é ativo mais. Antes ele falava, agora não fala mais nada. Antes ele dava opinião, agora não dá mais. Alguma coisa está acontecendo. Observe isso com cautela. Uma das perguntas usuais que faço àqueles ao meu redor é:
você está feliz? Eu quero que todos ao meu redor estejam felizes. Eu me preocupo quando alguém está inusitadamente calmo e tranquilo. Todo bom líder deve assegurar-se de que aqueles ao seu redor estão seguros e contentes. Se o rei Davi houvesse notado a atitude desinteressada de Absalão, ele poderia ter sido capaz de evitar que o seu filho se tornasse um anarquista no futuro. Então, Davi não fez nada. Davi não percebeu, ou não quis perceber, não quis dar conta do que estava acontecendo entre os seus dois irmãos, entre os seus dois filhos, perdão. Os dois filhos sem se falar durante 2 anos, Davi não fez nada. Davi não tomou uma atitude. Quando ele foi ver, o irmão Absalão tinha matado o irmão Amnon. Isso dentro da igreja também acontece. Dentro do seu Gessel também acontece. Às vezes briguinhas bobas entre os irmãos ali, e aí um fica sem falar com o outro, um fica com a cara meio virada. E se você vai deixando aquele negócio ali crescer e não resolve, quando você vê lá na frente, está um matando o outro. De alguma, às vezes não fisicamente, mas, entendeu? Está um matando o outro, tá? Né? Não quer mais ter nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de amizade, acaba às vezes abandonando o Gessel, abandonando a igreja, abandonando o departamento e assim por diante. Então o quarto estágio é o estágio crítico. Diga comigo, estágio crítico. Estágio crítico. Então o primeiro é espírito. Independente. Segundo, ofensa. Terceiro, Passividade. quarto, Crítico. espírito crítico. Então, vamos lá, estágio crítico. Uma pessoa desleal não fica passiva para sempre. Então ele fica passivo por um tempo, não quer fazer nada, não quer participar de nada, mas só que o tempo vai passando, ele vai ficando angustiado e agoniado com tanta coisa errada que ele está vendo, com tanto defeito que ele observa, e agora ele começa a entrar no estágio crítico. Tá? Esse estágio de observar e ampliar as falhas dentro da organização, ou até mesmo dos seus líderes. Então, tudo que ele observar, ele vai ampliar, né? Ele vai pegar uma coisa pequena e vai tornar ela grande. Vou dar um exemplo aqui na igreja. Teve um tempo atrás, tinha umas pessoas nesse estágio aqui na igreja, e tudo que eu fazia era motivo para eles falar mal. Então, por exemplo, teve um dia no culto aqui que o Lucas estava tocando violão e ele não conseguiu pegar o tom da música, né? E como sempre eu faço, né? Quando eu estou conseguindo pegar o tom da música, eu chego lá perto e pergunto, né? Falo assim, ó, você quer que eu toque essa música para você? Né? Ou vou falando as notas aqui para te ajudar? E aí o Lucas falou assim, tranquilo, o Lucas é bem tranquilão, né? Não leva nada pro mal, é bem tranquilão. Falou assim, pode tocar, pastor. Peguei e toquei a música, né? E como se nada tivesse acontecido. Essa pessoa já está com o pensamento ruim na cabeça dela, tudo que vê acha que é ruim, já saiu falando para algumas pessoas dentro da igreja que eu estava humilhando o menino diante de todo mundo na hora do culto. Eu estava humilhando a pessoa que não estava, porque eu tomei o violão da mão dele na hora do culto. Olha só como a pessoa interpreta, né, de outro jeito. Então assim, quando a pessoa entra nesse estágio, tudo que você fizer vai ser motivo para ela criticar. Qualquer coisa que você fizer diferente do que ela acha, vai ser um motivo para ela criticar. Então, esse estágio é muito complicado. Olha o que acontece aí, ó. Na igreja, ela encontra falhas na pregação da palavra, na ordem do culto, ela analisa o prédio, observa todas as deficiências das imediações. Miriam se tornou crítica de Moisés. Ela acompanhou sua liderança desde a saída do Egito, mas depois começou a enxergar as falhas e a natureza humana de Moisés, e falou sobre os problemas conjugais dele. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, número 12, 1. Lembro-me de que, no começo do meu ministério, um espírito de deslealdade entrou em minha igreja. Muitos dos membros da igreja se tornaram críticos a meu respeito. Com os olhos de águia, eles estavam alerta para encontrar as minhas falhas. Pobre de mim. Fiquei com medo dos membros da minha igreja. Eu era um jovem pastor sem treinamento teológico e lá estava eu, sujeito ao exame minucioso e crítico dessas pessoas. Ele realmente tem chamado? Perguntava. Pode um estudante de medicina ser pastor? Eu praticamente podia ouvi-los dizer, sabemos que você não tem mais nada para dizer, resuma logo a sua mensagem e vamos embora encerrar o culto. Eu temia as noites de sábado.
eu ficava tão nervoso nos sábados que tinha diarreia de sábado à noite até domingo pela manhã. O culto deles era domingo pela manhã. Então, sábado à noite, quando ele preparava a mensagem, ele tinha diarreia todo sábado à noite, de tanto medo que ele tinha de pregar domingo à noite, domingo pela manhã. Nunca me esquecerei, certo domingo de manhã, em que eu estava diante da congregação, ergui os olhos, assim, através da Bíblia, após orar, e vi os olhos raivosos e super críticos do meu assistente e de outros. Eu sabia dentro de mim que eles nunca encontrariam algo de bom no que eu iria pregar. Essa atmosfera crítica quase dividiu minha jovem congregação. Naturalmente, uma atmosfera super crítica não ajuda ninguém a pregar bem. Sim ou não? Sim. Alguns podem perguntar por que ensino tanto a respeito do assunto de lealdade. Isso é porque tenho experimentado o impacto devastador que a deslealdade pode ter no ministério. Ponto de vista ou perspectiva? Alguém me disse uma vez que seu ponto de vista depende de sua perspectiva. O valor da coisa depende do olhar com que você olha para ela. Se você olhar para algo com olhos críticos, verá apenas as imperfeições. Todavia, se você olhar com olhos de amor, verá algo bom e esperança para o futuro. Quem já ouviu aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né? Você bota o copo assim de água e coloca ele cheio pela metade. Aí tem alguns que olham e falam assim: esse copo está meio cheio. Outro vai olhar, o copo está meio vazio. Né? Quem está certo e quem está errado? Ninguém está certo e quem está errado, mas depende do seu ponto de vista. Se você for uma pessoa otimista, você vai dizer que o copo está meio cheio. Se você for uma pessoa pessimista, você vai dizer que o copo está meio vazio. Você vai sempre valorizar o negativo. Se você for uma pessoa otimista, você vai sempre valorizar o positivo. Então você que escolhe como é que você quer ver as coisas, né? Absalão também começou a ver falhas no estilo de liderança do pai. Ele estava muito absorvido pelas deficiências do ministério de Davi e não podia ver algo bom em nenhum lugar. Isso apenas levou a outro estágio de deslealdade, a dissimulação. O que é dissimulação? É a pessoa fingida, a pessoa que começa a tramar as coisas. Segundo Samuel 15:3 diz o seguinte: então Absalão dizia às pessoas que vinham até ele: olha, teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Ele estava dizendo assim: olha, esse problema, essa situação que você está trazendo é muito importante, mas ninguém da parte do rei tem tempo para te ouvir. O rei não tem tempo para ouvir você, não tem tempo para você. Eu fico muito preocupado, eu ouço de vez em quando dentro da igreja essa frase, não quero tomar o seu tempo não, pastor, você é muito ocupado. Essa frase é perigosa. Por quê? Eu sou ocupado? Sou sim, eu sou ocupado por vocês. É com vocês que eu me ocupo. Então assim, se eu posso ter tempo para você hoje, mas pode ser certeza que amanhã ou depois eu vou arrumar um tempo para você. Agora, não fique pensando assim: o pastor é muito ocupado, eu não vou lá conversar com ele, eu não vou falar com ele porque ele é muito ocupado. Isso é uma ideia ruim e é uma ideia que gera distanciamento das pessoas para com o líder. O que Absalão fazia era isso: ele chegava para as pessoas que vinham falar com o rei, ele ficava na porta do palácio, sentado, esperando as pessoas chegarem. E as pessoas chegavam e falavam assim: o rei não tem tempo para te atender, não. Pode falar comigo aqui que eu resolvo o teu problema. O rei não tem tempo para te atender. E assim ele começou, Olha lá, então aí agora gera o quinto estágio, que é o estágio político. Diga comigo: estágio político. Quando uma pessoa se torna política, ela tenta envolver outras pessoas em suas ideias e filosofias. Políticos operam a partir do poder da opinião das pessoas. Muitos políticos não conseguem falar a verdade porque eles querem agradar as pessoas. Quem quer agradar as pessoas, ele vai falar o que a pessoa quer ouvir, não a verdade. Isso é uma pessoa política. Ele é dissimulado, ele é falso. O que elas pensam e dizem é o que mais me interessa. Quando uma pessoa está tornando-se desleal, ela procura envolver outras pessoas em suas ideias traiçoeiras. Foi exatamente isso que Absalão fez. Absalão foi ferido lá no estágio da ofensa. Sua irmã foi estuprada, seu pai não fez nada, depois ele matou seu irmão, saiu fugido. Então ele ficou guardando aquilo anos ali, ficou no estágio da passividade. Depois começou a observar os defeitos do pai, entrou no estágio crítico e agora está no estágio da politicagem.
agora ele começa a envolver outras pessoas em seus pensamentos desleais. 2 Samuel 15:3. Então Absalão lhe dizia: olha, teus negócios são bons e são retos, mas não tem ninguém da parte do rei que possa se interessar por eles. A Bíblia nos diz que Absalão sentou-se no portão da cidade. Quando qualquer um ia para ver o rei, ele perguntava se os cidadãos tinham algum problema. Ele então escutava atentamente e demonstrava simpatia pelas pessoas. Ele explicava às pessoas: é uma pena que o rei não tenha tempo para você. Ele lamentava: infelizmente ele nem se importou em designar alguém para cuidar dos seus problemas. E assim ia, né? Vamos orar pelo nosso pastor. Já ouviu essa frase? Vamos orar pelo nosso pastor, né? Absalão prosseguiu. É lógico que essa frase é muito boa, vinda de lábios sinceros, mas ela não é boa quando vem de lábios que estão com malícia, né? Absalão prosseguiu: vamos orar para o nosso querido rei. Ele está ficando velho, provavelmente está achando difícil dar conta do trabalho. Esse é o erro que alguns pastores assistentes cometem. Devido à sua agenda de trabalho, eles podem ter mais oportunidade de interagir com as pessoas. A congregação começa a sentir que o assistente é mais acessível e mais amistoso do que o pastor sênior, no caso aqui era o rei. O assistente equivocado irá sugerir que o pastor sênior, o rei, é incompetente e realmente é apenas um fanfarrão. O povo de Israel estava muito impressionado com o filho do rei por dois motivos. Primeiro, porque ele era muito bonito e forte. Segundo, porque ele parecia ser mais solícito, né? Ele parecia estar mais interessado no problema das pessoas do que o rei. Após impressioná-los por um longo tempo, Absalão conquistou o coração do povo. Olha só, 2 Samuel 15:6. Assim, roubava Absalão o coração dos homens de Israel. Assim, roubava Absalão o coração dos homens de Israel. Uma pessoa política, ele faz isso. Ele começa a perceber que qualquer pessoa que tem algum tipo de coisa que ele não está gostando, como que eu posso dizer? Qualquer pessoa que está descontente com alguma coisa, e ele chega perto dessa pessoa descontente, e ele começa a fazer algumas perguntas, né? Você viu o que aconteceu ontem no culto, né? O que você acha disso? O que você pensa a respeito disso? O que você pensa a respeito dessa decisão que foi tomada assim, assim, assado? Aí começa a reunir ao redor dele pessoas que também estão descontentes. Por quê? Porque ele está querendo juntar um grupo de descontentes para dar o golpe dele, tá? Então o que acontece aqui, ó? Quando alguém se torna político, ele quer envolver outras pessoas na sua linha de pensamento. Pessoas desleais têm uma maneira